Vale. Informação com credibilidade. Entrevista do dia ao vivo aqui em nossos estúdios, nesta manhã de quarta-feira de cinzas. Recebe com muito prazer o pároco da nossa paróquia São Sebastião aqui de Tijucas, Padre Elisandro Scarsi. Ele vem aqui nos falar a respeito desta data importante para os cristãos católicos, que é a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma. E também vamos falar um pouco sobre o tema da campanha da fraternidade neste ano de 2021. Padre Elisandro, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Bom dia, Sidney, bom dia também a todos que nos ouvem pela Rádio Vale também, nos assistem pelo Face da rádio. Então, é uma alegria também sempre para nós, como eu sempre gosto de destacar quando venho aqui, de poder estar aqui nesse espaço de comunicação, falando um pouco da nossa paróquia, né, também desse momento que nós estamos aí e estamos iniciando, que é o tempo da quaresma, e também um pouco também sobre o tempo, esse tema, esse também da campanha da fraternidade, que nesse tempo é proposto para nós também. Então, é a oportunidade de a gente ter esse espaço assim para conversar um pouco sobre isso. Nós tivemos a quaresma de 2020 muito em cima do problema que a gente estava começando a vivenciar naquele momento, que era a pandemia da Covid-19. Agora já em 2021, a gente já teve um ano aí, mais de um ano até, para pensar nisso tudo que nós estamos vivenciando, e como a quaresma nos remete à reflexão, provavelmente essa quaresma de 2021 nos coloca em um período especial, né, Padre? Sim, com certeza. Eu acredito assim que a campanha da fraternidade, a quaresma, né, todo esse tempo que a igreja nos propõe, esse tema da campanha da fraternidade, é sempre para refletir a partir da nossa realidade, né, do nosso contexto, daquilo que nós estamos vivenciando, né, e às vezes são situações mais cruciais da sociedade, que a sociedade sabe, tem conhecimento, né, e que não é desconhecido por nós, mas a igreja está sempre iluminando, né, a partir de algumas reflexões, essas situações, mostrando assim que é possível a gente, né, transformar, mudar essa realidade, né? Então, acredito que esse é o propósito sempre do tempo da quaresma, que é um tempo que nos convida a gente a olhar para a nossa vida e fazer uma revisão. E também dentro desta proposta da quaresma, temos uma proposta também, né, pistas para a gente vivenciar, que é a questão do tema da campanha da fraternidade. Né? Uhum. O que nós temos para esse ano? Que começa a ser destacado a partir de hoje, e não só pela CNBB, não só pela Igreja Católica, esse ano numa situação diferente, né? Isso, então assim, falando um pouquinho sobre esse tempo, né, que nós estamos vivenciando, né, então o tempo da quaresma, né, nós começamos justamente na quarta-feira de cinzas, né, e já, claro, desde os primórdios da igreja se sentiu essa necessidade, né, e a igreja então propõe a quaresma, que são esses 40 dias, né, de reflexão, de oração, de meditação, de nos preparar para o grande acontecimento que é a Páscoa da Ressurreição. Então, durante esses 40 dias nós temos esta oportunidade, né? Hoje nós vamos iniciar, né, a quaresma com a quarta-feira de cinzas, e hoje a própria liturgia que nós vamos celebrar de início das atividades, né, das celebrações de preparação para a Páscoa, do tempo da quaresma, elas nos convidam a uma mudança de vida, a conversão. Então, voltar-nos para Deus, voltar-nos para o caminho certo. Então, esse é o convite que a quaresma nos faz para nós nesse tempo que nós estamos nos preparando. E é muito bonito assim, nesse sentido, esse símbolo, por exemplo, das cinzas, né? E às vezes a gente não para refletir, né? E eu estava refletindo esses dias assim, é muito interessante porque a cinza, ela lembra o pó, né? Que é uma coisa leve, que qualquer movimento, qualquer vento que bater, ela desaparece, né? Ela desaparece. E na verdade esse simbolismo interessante, né, de que a igreja, ao colocar, por exemplo, a cinza sobre as nossas cabeças, lembra também a nossa fragilidade humana, né? E quantos pensamentos, né, vãos, quantos pensamentos que nós alimentamos dentro de nós,
e que não nos ajuda nós a nos tornar pessoas melhores. Então, ao receber essa cinza, que é pó, que é esse como eu falei no início, é um elemento tão leve que assim como bate o vento, leva. Então, às vezes nós temos tantas coisas assim levianas dentro de nós, né, que nos levam às vezes a ter atitudes tão desagradáveis, tão desonestas, tão injustas. Então, é para a gente pensar nisso. Então, e justamente a cinza é colocada na nossa cabeça, né? Porque é onde nós alimentamos as coisas boas e as coisas ruins, que são os nossos pensamentos. Verdade. Né? E de nossos pensamentos a gente passa a alimentar sentimentos, né? Então, quando você começa a pensar mal de alguém, não fica só no pensamento mal, mas você leva isso a alimentar um sentimento ruim daquela pessoa. Então, se a gente não cuida, né, esses maus sentimentos, esses pensamentos levianos, eles vão se tornando maus sentimentos, né, a ponto de nós ter atitudes erradas. E é interessante que a cinza, né, a gente coloca ela na cabeça e de repente, quando a gente não menos percebe, ela começa a escorrer pelo nosso rosto, né? Verdade. E igual esse símbolo, nesse sentido que o padre está falando, né, de que os pensamentos ruins, eles vão escorrendo para o nosso coração. Verdade. E vão alimentando e transformando o nosso coração, às vezes um coração leviano, mesquinho, maldoso, né? Um coração rancoroso, né? Que não ama, que não perdoa. Então, esse sentido de receber a cinza é muito bonito, o simbolismo, né? Que lembra os nossos, como disse, os nossos maus pensamentos, maus sentimentos. E não só nesse sentido de maus pensamentos e sentimentos, mas quanta coisa que nós pensamos, imaginamos né, e alimentamos dentro de nós que não nos levam a nada, né? Por exemplo, coisas por exemplo, de viver uma vida às vezes de acúmulo, de vaidades, de coisas assim que não combina com a vida de um cristão, né? Então, se a gente não cuida, a gente se deixa levar por essas situações. Então, esse sentido de receber as cinzas, lembrar que a nossa vida ela é passageira. Perfeito. Né? Nós somos como esse pó que ao mesmo tempo está aqui, mas de repente bateu o vento, foi. Né? E a nossa vida é assim. Mas também é um sentido de lembrar que nós somos pó, mas nós temos diante de nós o fogo, que é o fogo do Espírito Santo, que quer transformar esse pó, quer transformar essa vida. Porque o pó, a cinza, ela só existe porque o fogo se apagou. Certo. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Porque enquanto tem fogo, não tem cinza. Verdade. Então, a cinza ela só é depois que o fogo se apaga. Então, se nós somos pó, é porque o fogo do Espírito Santo talvez esteja apagado em nós. Então, esse tempo, né, da quaresma é um tempo da gente se deixar ser acendido pelo Espírito Santo, né? E tanto que no final da Páscoa, do tempo pascal, o que nós celebramos? Pentecostes. Então, se a gente for ver a liturgia toda desse tempo da quaresma até o final da Páscoa, ela é toda para nos fazer, por exemplo, nos revigorar. Então, fazer com que deixemos de ser pó e acesos pelo Espírito Santo nós nos tornamos fogo. Perfeito. Então, isso é o sentido, né, e se a gente for ver, por exemplo, também no momento da ressurreição de Jesus, né? Quando nós morremos, nós somos enterrados e ali nós nos tornamos pó. Mas é interessante que Jesus ele não se tornou pó, porque ele ressuscitou. Perfeito. Então, esse é o sentido também da nossa vida nesse tempo da quaresma, é lembrar assim que Jesus é o fogo. Ele é o fogo, ele tem o fogo do Espírito Santo. Então, se nós, como pó, nos aproximamos do fogo, nós vamos nos tornar novamente fogo. Então, e aí é isso que é a preparação da quaresma, né? Então, neste momento que nós, como pó, nesses 40 dias que nós estamos caminhando, vamos com o nosso pó, com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, para que na ressurreição de Jesus, esse pó nosso seja aceso novamente, né? E nós possamos nos tornar fogos, para que em Pentecostes nós possamos, assim como os discípulos, né, sair e anunciar a missão, a evangelização. Então,
é nesse sentido que a quaresma, né, às vezes as pessoas acham que a quaresma é só no sentido da gente olhar para o nosso negativo, para as coisas ruins. Não, nós temos as coisas ruins nossas, temos os nossos pecados, nós precisamos assumi-los, mas é preciso reconhecer que existe diante de nós a graça, a misericórdia de Deus. E essa graça, essa misericórdia de Deus, ela vem sempre como esse fogo, para nos iluminar, para nos acender de novo, nos colocar como vida de novo. Então, nós não somos chamados como cristãos para ser pó, mas nós somos chamados para ser fogo. Porque o nosso Deus, ele na ressurreição, ele se tornou esse fogo, né, para acender a nossa chama, para acender a nossa vida. Então, nesse sentido, é o que a quaresma vem nos convidar. Então, celebrar a quarta-feira de cinzas, a gente ter presente assim que essas cinzas elas são muito simbólicas, né? Não é um gesto qualquer, mas elas simbolizam as nossas misérias, aquilo que nós já refletimos aqui e tantas outras coisas. E lembrando que nós, com o nosso pó, nesse tempo da quaresma, nós somos convidados a caminhar em direção do fogo, que é Jesus, e que lá no final da Páscoa nós vamos receber, que é o Espírito Santo. Então, para lembrar assim que a nossa caminhada, a nossa vida como cristãos, é para sermos esse fogo que ilumina, que aquece, que queima, que purifica, né, que faz com que a vida tenha sentido e tenha, né, alegria. Então, esse é o sentido da quaresma para nós cristãos, né? Então, que nós pudéssemos aproveitar, né, esta oportunidade. E nós refletíamos também ali, falávamos, né, sobre a questão da campanha da fraternidade, né? E a campanha da fraternidade, ela está dentro desse tempo, né, convidado nós meditarmos, refletir dentro desse tempo da quaresma. E o que é a campanha da fraternidade? Na verdade, são pistas, propostas que a igreja, né, identifica e ao longo do ano, como você colocou, e aí nesse tempo ela nos propõe para a gente refletir, né? Então são situações, dificuldades, realidades da nossa sociedade. Então, esse ano a igreja, na verdade, já é um costume de 5 em 5 anos celebrar a campanha da fraternidade ecumênica. E esse ano nós estamos celebrando mais uma vez, rezando, vivenciando, né, meditando o tema da campanha da fraternidade esse ano, que ele é ecumênico. Então, e sempre se a gente for ver, os temas da campanha, eles estão sempre voltados para uma realidade social da nossa sociedade, né? Porque, até nós conversávamos aqui em off, né, antes, porque a campanha da fraternidade, ela vem falar sobre a situação nos convidar a viver o Evangelho, né? E o tempo da quaresma, como o padre falou, é o tempo da gente viver o Evangelho, é tempo de conversão, é tempo de mudança, é tempo de revisão de vida. Então, assim, quando a igreja nos propõe algum tema, alguma situação social para a gente refletir, rezar e meditar e encontrar meios, caminhos para a gente encontrar solução, resposta para essas situações, ela está nos convidando a viver o Evangelho. Porque não dá para você falar do Evangelho se você não tem um olhar social, olhar para a realidade em que nós vivemos, né? Porque o Evangelho, se a gente for ver, ele falava da vida das pessoas da época de Jesus. Dos pobres, dos aleijados, dos coxos, dos mendigos, das prostitutas, dos pecadores, né? Então, é essa realidade que o Evangelho fala. Então, a campanha da fraternidade, a igreja, ela sempre nos propõe a refletir sobre realidades sociais, né? E olhando assim para essas realidades, né, à luz do Evangelho, como é que nós podemos transformar essas realidades? Como é que nós podemos mudar essas realidades? É isso que Jesus fez, né? Jesus olhou para as situações da sua época e procurou sempre encontrar uma solução, né? Eu lembro que é muito bonito o Evangelho da multiplicação dos pães, né? Então, quando Jesus, né, ele apresenta aquela multidão para ele que faminta, ele pergunta para os discípulos, né, o que vamos fazer? E os discípulos dizem, mas se mesmo que nós tivéssemos aqui uma padaria toda, nós não daríamos conta, né? Mesmo que a gente tivesse muitos pães, não daria conta. Então mande essa gente, né? E Jesus diz, não, vocês mesmos vão dar de comer eles.
Então, para mostrar assim que não é só a gente constatar um problema, mas o que nós podemos fazer para resolver esse problema. Nos apresentarmos sempre como uma Isso, solução, né? Então é isso que a igreja nos propõe. Então aqui hoje, nesse tempo da quaresma, então ela nos propõe esse tema dessa campanha ecumênica, né, que diz assim, tem como tema, né, da nossa campanha aqui, fraternidade, diálogo e compromisso de amor. Então, se nós somos capazes de fazer isso, primeiro dialogar e nos comprometer em viver o amor. Né? Perfeito. Então, isso é uma atitude de qualquer cristão. E é uma das maiores necessidades sociais de hoje. Sim. Então, isso não é fazer política, não é comunismo, não. Diálogo é essencial, porque se não há diálogo, depois um compromisso de amor. Quem não ama, né? Então, Jesus, esse é o mandamento, o maior mandamento, né, que Jesus deixou para nós, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Então, é o evangelho que está aqui. Justamente. O diálogo e o amor. E depois, né, que é um texto bíblico de Efésios, né, que é o lema da campanha, né, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Então, é isso que é a proposta da campanha. Então, ao invés da gente ficar se segregando, se dividindo, se arranhando, se matando, né, se machucando, se agredindo, por que não fazer a paz acontecer e viver a unidade? Então, a unidade não é multiplicidade. Né? Então, quando nós somos chamados a viver a unidade, é na diversidade. Sem dúvida. Né? Então, cada um e cada uma vai ser diferente. Né? Então, as igrejas que participam desta campanha da fraternidade, cada uma tem a sua identidade. E primeiro, para alguém poder dialogar com alguém, precisa ter uma identidade, ele precisa saber quem ele é. Justamente. Se ele não sabe, não tem como dialogar. Né? Então, a Igreja Católica, tem gente que acha que a Igreja Católica vai se perder, vai perder a sua identidade, vai... Não. A Igreja tem muito claro o que ela quer. Tem muito clara a sua identidade. Então, assim, porque ela tem clara a sua identidade, ela é capaz de dialogar com outras igrejas. Justamente. Igrejas que não dialogam é porque não têm clara a sua identidade. Perfeito. Porque tem medo do diferente, né? Então, quem tem medo do diferente é porque não sabe quem é. Né? Então, se eu tenho medo do diferente é porque eu não sei quem eu sou. Então, quando o diferente me incomoda, é porque, na verdade, eu não sei quem eu sou. Então, a igreja, ela sabe muito bem. Então, nós não precisamos ficar triste, né, preocupado porque a igreja está dialogando com outras igrejas ou senta para fazer uma campanha da fraternidade com outras igrejas. Não. A igreja, ela faz isso porque ela sabe, tem consciência da sua missão, tem consciência da sua identidade, e por isso ela é capaz de sentar e conversar. Né? Como eu dizia, quem não tem segurança de si, não conversa. Né? Quando você é inseguro, você não sabe o que você não quer dialogar, você não quer conversar. Né? Aí você é ditador, você é impositor, você é intransigente, né? E não é isso que a igreja quer e nos pede a ser. Então, que nós católicos, né, falando aqui como padre, né, mas diria assim para todos, né, cristãos e cristãs, e até mesmo quem não é cristão, né, não tem como nós convivermos, como nós vivermos juntos, se não existir essa dimensão do compromisso de viver o amor, né, de dialogarmos e vivermos o amor, né, e deixar que Cristo seja a nossa paz. Justamente. Né? Ele seja a nossa paz, né? E que nós não fiquemos nos colocando como parâmetros. Perfeito. E eu sempre digo assim, se a gente colocar Jesus como parâmetro, não vamos ter problemas. Né? Agora, quando a gente se coloca como parâmetros, daí vão surgir as vaidades, as particularidades de cada um de nós. E daí nós vamos nos perder nesse sentido. Perfeito, muito bem colocado. Teremos celebrações especiais? Temos, então, hoje nós teremos as celebrações, né, de abertura da quaresma, hoje, quarta-feira de cinzas, né? Então nós vamos ter em algumas comunidades aqui da nossa paróquia, ali na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, na praça, na comunidade São Pedro, na Joaia, e também na comunidade de Nossa Senhora do Parto, na Terra Nova. A missa será às 18h30 hoje. Então, com a bênção e imposição das cinzas, né? Então convidamos quem é dessas localidades, né, quiser aproveitar para participar, então na praça, Joaia e Terra Nova, a missa é às 18h30. E depois teremos na Matriz, Santa Terezinha e Oliveira, né, a missa às 20 horas, também com a bênção e imposição das cinzas. Então convidamos
né, quem dessas regiões, dessas localidades, a participar da missa às 20 horas. Matriz, Santa Terezinha e Joá. Então fica o convite para nós participar. E gostaria sim já de aproveitar, né, Sidney, que também agora todas as sextas-feiras, a partir já dessa sexta-feira, a partir das 19h30 nós temos a Via Sacra ali na Igreja Matriz, tradicional, que temos todo período da Quaresma. Então agora, no período da Quaresma, nós teremos então às 19h30 a Via Sacra, que é antes da missa. Então convidamos quem gosta de participar, então venha participar conosco desse momento. Então nessa sexta-feira já teremos a primeira Via Sacra às 19h30 ali na Igreja Matriz. E lembrando que agora nesse período da Quaresma é um tempo de nós nos prepararmos, com as nossas, fazer uma boa confissão, uma boa preparação, uma revisão de vida. Então convido você que nos ouve a fazer essa experiência, né? E quem quiser não precisa deixar lá para cima da Páscoa, né, para fazer. Mas todas as quartas e sextas-feiras nós atendemos ali no horário do expediente, na secretaria da paróquia, né? Então, se você quiser vir ali fazer a sua confissão, e quartas e sextas-feiras são garantido que os padres estão ali. Talvez num outro dia, se você passar ali, quiser, né, ver se o padre está ali, pode atender também. Se nós estivermos ali, atendemos. Mas nas quartas e sextas-feiras são os dias de atendimentos, né? Então, você pode fazer também a sua preparação, a sua confissão, como preparação para a Páscoa da Ressurreição. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que nós teremos para nos preparar bem para esse momento muito importante da nossa vida cristã, que é a Páscoa da Ressurreição. Perfeito. Muito obrigado pela sua vinda aqui, sempre, né, para esclarecer aí a comunidade esses momentos importantes para os cristãos, os católicos. E bom trabalho, né? Bom trabalho nesse período, e que tenhamos uma Quaresma de muita reflexão e sejamos felizes nesse período, né, Padre? Obrigado, Sidney, né? Obrigado a vocês também que nos ouvem, né? Aqui de forma especial, assim, né, a Rádio Vale, que nos possibilita estar aqui. Então, nossa gratidão, e vamos em frente, né? Se nós temos aí tantas oportunidades para, com certeza, chegarmos na Páscoa como pessoas melhores. Então, aproveitemos. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.